Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Obrigado. Bom dia. Hoje, dia 10/5/2021. Mais uma aula de sistemas distribuídos. Sejam bem-vindos. Eu vou conversar com vocês hoje sobre web services. Sabendo que o projeto que vocês já estão fazendo, ele tem a estrutura de servir como web service também. Então, tudo pode ser aplicado para o projeto de vocês. Se vocês continuarem sempre pensando em como que o projeto que vocês estão propondo ao longo das aulas pode ser melhorado, incrementado, expandido com cada aula teórica, a gente tem aí uma sinergia, uma simbiose muito positiva, e aí a gente vai conseguir, na minha visão, ter uma boa união de teoria com a prática. Sistemas distribuídos, introdução ao web service. Temos aqui a definição, que é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Essa tecnologia, com ela, é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Os web services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados. Cada aplicação pode ter a sua própria linguagem, entre aspas, que é traduzida para uma linguagem universal, um formato intermediário, como XML, JSON, CSV e outras. Fazendo uma pergunta para vocês aqui. Vocês já trabalharam com XML, JSON, CSV na vida alguma vez? Eu sei que alguns alunos já, né? Alguns já até conversaram sobre isso no seu projeto. Sim. Ótimo. Essa linguagem, esse modelo de estruturação de dados, ele é uma forma de homogeneizar a conversa entre os aplicativos, tá? Antigamente, cada aplicativo ficava no seu mainframe, na sua máquina, os cartões perfurados ali, na cabeça de cada programador, né? Cada matemático da época, melhor dizendo, né? Tinha a sua própria formatação. Conforme os sistemas foram conversando, eles foram saindo dos seus mainframes, foram descobrindo uns aos outros, né? A internet potencializou isso daí. Aí a gente começa a perguntar, peraí, vamos conversar uma linguagem universal para que a gente possa dar as mãos? Então é isso, gente. Conforme os sistemas foram se conhecendo, né? Conversando um com o outro por meio das redes, foi-se naturalmente se precisando de uma linguagem com que eles intercambiassem dados. Que um servisse ao outro. Ó, eu tenho aqui os dados de meteorologia, toma para você. Aí eu, muito obrigado, eu tenho aqui os dados bancários de tais empresas, toma para você. Então, essa conversa entre os aplicativos, esse serviço que um dava para o outro, tinha que ser num estilo, numa formatação. E aí se existe então esses formatos aí. Bom, a arquitetura de web service. Um web service ou um serviço da web é um meio padronizado para propagar a comunicação entre os aplicativos cliente e servidor na World Wide Web. É um módulo de software projetado para executar um determinado conjunto de tarefas. Veja que o projeto que vocês estão lançando tem muito a ver com isso. Vocês vão fazer algum processamento, mas aí vocês vão servir as pessoas que chamarem o seu sistema com os dados em algum formato. Então nós temos, claro, vocês também vão minerar antes, né? Vão puxar os dados de algum lugar
vários projetos de vocês têm essa proposta, puxar dados de um lugar, armazenar numa base interna e servir esses dados para clientes que possam querer, em um formato inteligível. Então, os web services na computação em nuvem podem ser procurados na rede e também podem ser chamados conforme as necessidades. Uma dica para vocês é isso: você tem um aplicativo. Esse aplicativo precisa, por exemplo, reconhecer voz. O que você vai fazer? Implementar do zero um reconhecedor de voz? Alguém tem alguma ideia aí do que fazer? Pode repetir a pergunta, professor? Você quer fazer um aplicativo que reconheça a voz para executar algumas tarefas. O que você vai fazer? Desenvolver do zero um reconhecedor de voz? Não, existe algumas implementações já para facilitar esse processo, tipo o Speech Recognition, que a gente viu em A. Ok, vocês podem usar uma biblioteca pronta, importar ela lá com todo o treinamento dela. Mas também você pode fazer o quê? Não sei. Bom, uma biblioteca pronta com o treinamento dela, você tem ali um motor de identificação, né, que você vai embutir na tua aplicação. Ela vai ficar um pouco mais pesada, né, com todo aquele treinamento dentro dela, um arquivo maior. Só que você pode fazer uma coisa também, fora disso. E aí, será que o Renildo sabe o que é? Bom, aqui você vê um Speech Recognition, né? Ele tem em Python, né? Você pode reconhecer voz. Inclusive, se você tiver um Arduino tem memória reduzida. Como é que você vai embutir um reconhecedor de voz dentro do Arduino? Você vai entupir a memória dele, né? Então, o que você faz? Conecta esse Arduino na internet e conecta ele a um serviço de reconhecimento de voz. Temos aqui o Witch AI, Microsoft Bing Voice Recognition, ROM, DeFi API, IBM Speech to Text, né? Aí você se conecta com uma dessas aí, uma dessas APIs, e liga o microfone do Arduino. Quando alguém falar alguma coisa, você pega e converte ela para texto, né? Por exemplo, para poder processar o comando. E o conversor de texto pode estar na internet, tá? Como o formato de um web service. Então, olha aqui, ó. Witch aí. Isso aqui eu já usei num projeto mestrado meu aqui. Quer dizer, o seu aplicativo vai se servir desse provedor aqui, desse serviço que converte mensagens, texto, áudio para texto, tá? Então, quando o James falou, eu não sei se eu entendi corretamente, James, mas você falou de embutir um treinamento dentro do aplicativo. Aí você o teu aplicativo está assumindo a responsabilidade, tá? De ter uma biblioteca de AI.
Foi isso mesmo que você construiu, o Speech Recognition. Porque aqui você está usando o treinamento da nuvem, que já contém tudo lá dentro. Você não precisa embutir o treinamento inteiro dentro do teu aplicativo. Se quiser, pode. Dependendo, né? Pode ficar até mais rápido. Agora, se o treinamento tiver alguma falha, a falha vai ficar lá dentro, vai perpetuar. Aqui pode ter falha, mas considerando que o pessoal da WIT aí está sempre melhorando a máquina deles, pode ser que amanhã já tenha sido corrigido. Então a vantagem de se terceirizar é que se o terceirizado for bom de serviço, ele pode estar melhorando a cada dia. Só que a desvantagem de usar essa ferramenta, esse recurso online, é que quando eu não tenho internet, eu não consigo usar ele, certo? Justo. Você precisa de uma premissa de que o teu aplicativo vai estar online. Tá? Essa premissa precisa ser sempre verdadeira. Se você tiver realmente um requisito aí crucial de reconhecimento de voz em qualquer situação, algum aparelho bélico de guerra em campo de batalha que precisa reconhecer voz mesmo sem internet. De repente, então, ele vai ter que ter embutido dentro dele toda a máquina de reconhecimento. Vai ter mais custo, mas é o custo do requisito, tá? Então vai depender do que você realmente está precisando. Então, o quanto crucial é isso daí. É uma boa observação aí, né, gente? Os serviços web, sistemas distribuídos, precisam da rede, tá, gente? Então, nós precisamos contar com uma rede funcionando. Se não tiver rede, não tem um serviço. Tá ok? Então, é uma premissa que a gente tenha a rede funcionando aqui. Nem que sejam 2 computadores conectados por um cabo serial. É uma rede. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Então, os web services, quando chamados, eles seriam capazes de fornecer a funcionalidade ao cliente invocador de determinado serviço. É o caso explicado aqui. Tem um invocador e tem o que responde. O serviço de vocês vão ser invocados por outros clientes. Alguém vai invocar o serviço de CEP aí. Eu quero saber o CEP de tal lugar. Onde é que é? Aí você vai responder em formato XML, JSON, alguma coisa. Eu quero saber a informação das ocorrências de Covid no estado tal, em tal data. Você vai responder para ele. Vão invocar isso aí, você vai responder. Tal data, os serviços são esses. Você vai dar no formato X para ele. XML, JSON, por exemplo. Sem a rede, não tem como você fornecer isso, tá, gente? Eles precisariam embutir o serviço de Covid, todas as ocorrências dentro dele num dia lá e ficar trabalhando offline. Aí no outro dia fazer um carregamento online de novo e ficar trabalhando offline. Só que enquanto ele está trabalhando offline, se ele quiser a novidade do dia, ele não vai ter, né? Por isso que a rede às vezes se torna necessária, que ela fica onipresente, né? Essa arquitetura de um web service, aqui temos uma visão genérica. Você precisa da internet, você precisa de um cliente, de um servidor. Sem internet não tem como ter essa conversa. Você vai usar todo o potencial daquele servidor lá para atender você. Tá? Aquele servidor pode fazer um cálculo matemático muito pesado, que o seu cliente não teria condições de fazer sozinho. Ou aquele servidor está armazenando terabytes de dados, ou vários servidores, e você precisa de fazer uma consulta ali. Então você faz uma requisição e o servidor responde obviamente, com a resposta. Tá? Os projetos de vocês são esse servidor aí. Os clientes vão solicitar para eles informações.
E às vezes muitos clientes, milhares de clientes ao mesmo tempo. Em alguns serviços online, como Netflix, Amazon, milhões de clientes ao mesmo tempo. Facebook, milhões. E ele tem que dar conta de responder. Porque, embora tenha apenas um servidor aqui nessa ilustração, esse servidor pode estar distribuído. Né? Podem ter milhares do outro lado para responder. Existe um protocolo simples chamado SOAP. Alguém conhece? Fala aí eu no chat ou no áudio mesmo. Alguém conhece? Já ouviu falar de SOAP? Ninguém? Quando surgiu essa ideia de serviços, eles criaram aí essa ideia do SOAP, Simple Object Access Protocol. Um protocolo de acesso, né, simples a objetos. Então eles criam objetos, serviços web distribuídos e descentralizados, chamam os web services. Só que eles usam o formato XML para disponibilizar. Tá? Então você tem aí, por exemplo, um cliente pegando informação de um tutorial. Então ele poderia criar get tutorial info e ele receberia lá as informações dos tutoriais, o nome, o autor do tutorial, o texto do tutorial. E eles conversariam nessa linguagem, tá vendo? É uma linguagem XML. Então vocês querem fazer um serviço aí de CPF não, de, como é que é? Obter aí os celulares aí, né? Um dos grupos vai fazer um cadastramento, uma convergência, um merge de celulares aí numa única planilha, né? Então ele poderia, por exemplo, me consulta aí os celulares já consolidados da planilha X. Então seriam get celular info da pessoa tal, sob o responsável tal, na data tal. E então ele poderia responder em formato XML ou no SOAP. Tá? Teria um M lá, get celular info from responsável, e ele responderia responsável, nome, CPF, telefone, celulares sob sua tutela. Aí dava os números lá dos celulares que estavam sob sua guarda. Tudo nesse formatozinho aí. /cell, cell/cell, number/number, num formato XML. Então, se vocês tivessem uma tarefa de trabalhar SOAP, vocês teriam que retornar as informações em formato XML. Eu sei que vocês já se propuseram a retornar no formato JSON, a maioria de vocês, acho que todo mundo. Parece que o pessoal da planilha pode trabalhar com valores separados por vírgula, que é um valor tabular, né? Mais comum em planilhas. O importante é que seja um formato que eles conversem. Afinal, para que um web service? Os aplicativos de negócios modernos usam uma variedade de plataformas para desenvolver aplicativos na web, tá? Então vocês devem conhecer aí... Opa, o Antônio está entrando aí. Oi, Antônio, bom dia. Então vocês devem conhecer aí os aplicativos baseados na web e as suas linguagens. Hoje está na moda aí o que? Node, né? Tem o AngularJS, tem o Java que já está consolidado, o .NET. São aplicativos feitos em linguagens distintas. Inclusive existem muitos debates acalorados sobre qual linguagem é melhor e etc, etc. Só que olha só, isso constrói um ambiente heterogêneo. Mesmo que essas linguagens sejam heterogêneas, no mundo da internet, onde os sistemas precisam conversar, então eles precisam se comunicar de uma forma homogênea. Então eles precisam se comunicar. Então é aqui que entra o web service. É uma plataforma comum que permite que vários aplicativos desenvolvidos em várias linguagens de programação, eles sejam capazes de conversar. Então, olha só, por exemplo, vocês aí, cada um tem um projeto. Se os seus aplicativos precisassem conversar, por exemplo,
Então, o aplicativo lá da Covid precisaria consultar os CEPs para poder, por exemplo, enviar um kit lá impresso das informações de Covid para um determinado endereço. Ele vai imprimir lá, alguém vai imprimir, vai enviar pelo correio um relatório sobre Covid para alguém que pediu impresso para sua casa. Então, por exemplo, o aplicativo do Covid poderia solicitar ao pessoal aí dos aplicativos de consulta de CEPs o endereço do CEP tal, pegaria esse CEP, geraria as informações de Covid, mandaria uma mensagem para a impressora interna lá da empresa, do aplicativo do Covid e solicitaria o envio pelo correio. Então, percebeu aí a conversa entre dois dos seus projetos? Então, isso é possível. Tá? E qualquer um projeto de vocês, apesar de vocês estarem servindo, vocês também podem ser invocadores. Tá? Então, a criatividade não tem fim. É como se você tivesse vários balcões de atendimento. Uma pessoa fala assim, ó, eu gostaria de solicitar um atendimento. Eu queria saber tal informação e isso e aquilo. Preencher isso, aí eu falaria, eu sou balconista. Preenche esse formulário aqui. Agora preenche isso aqui. Espera aí que eu vou consultar o meu supervisor. Então, olha só, eu estou terceirizando, estou solicitando um serviço do meu supervisor. E aí eu vou falar, só um minuto, por favor, meu supervisor vai me responder uma coisa. Quer dizer, eu estou solicitando um subserviço de um supervisor. Quando ele me responder, eu com aquela informação vou poder terminar de servir a pessoa que está em frente ao meu balcão. Então, olha só, eu sou o servidor dessa pessoa, mas eu também sou o cliente, o invocador de um serviço do meu supervisor. Então, não é porque o seu aplicativo vai servir as pessoas que ele não pode invocar e ser cliente de outro. Apresento para vocês o formato CSV. Alguém não conhece o formato CSV? Coloca no chat aí, eu ainda não conheço. Ou quem nunca trabalhou, melhor dizendo. Às vezes você conhece, mas nunca trabalhou. Quem nunca trabalhou com CSV aí? Dá um oi no chat aí. Então todo mundo já trabalhou com CSV. Maravilha, maravilha. Isso é bom. Tá? São arquivos de texto do formato regulamentado pelo RFC 4180 que faz uma ordenação de bytes, ou um formato de terminador de linhas separando valores com vírgula. O que significa isso? Comma separated values, são valores separados por vírgula. Ele é comumente usado em softwares de Office, tá? Tal como o Excel e LibreOffice. Então você tem uma planilha ali básica, né? Você tem essas informações em CSV. Você consegue facilmente intercambiar dados tabulares. E ocupa até pouca memória, né? Claro que perde para os dados binários. Mas se você zipar ele, pronto, você tem também uma boa compactação aí, tá? Não perde muito não. Não fica muito atrás, na minha opinião, se você zipar para mandar. Aí quem recebe descompacta e trabalha. Esse formato é bastante utilizado, tá? Então você tem aí um exemplo aqui, ó, de CSV. Então você tem uma tabela aí de veículos, tá? Com o ano, a marca, tá? O modelo, algumas informações aí textuais, o preço, algum valor monetário. E olha só como ficaria essa representação em CSV. Veja que os textos eles ficam entre aspas. Tá ok? E ele suporta até mesmo a aspa dentro dele. Aí coloca aspas, é um formato, né? Alguns colocam barra aspas, aquela barra, né? Não a barra de data, né? A barra de escape. Só que aí eu já não sei se estaria no formato da RFC.
Mas aqui você tem um exemplo de formatação. Tá? Então, essa é uma maneira de intercambiar informações pelo seu web service, é uma maneira bem simples. Se vocês estão mexendo com JSON, né, vocês já devem estar trabalhando aí para servir JSON os seus trabalhos da A2. Então, quem serve JSON serve CSV, tá? Outro formato é o XML. Proposta há mais de 10 anos, essa é uma linguagem. Ela tem sido adotada como padrão para representação de dados e troca de informações em várias áreas. Tá? Então, a XML é uma linguagem assim, bem interessante para se armazenar informações e de uma maneira fácil de entender também para o ser humano, porque as tags do XML são explícitas ali. Então você consegue saber o que está encapsulado, que informação é essa, o cabeçalho dela vem no próprio texto, né? Então nós temos aqui um exemplo de XML. Deixa eu colocar aqui. Dev Media. Então, olha aqui. Então, você tem aí, ó, um filme. Tem o título, o resumo, o gênero, o elenco, vários atores, todos armazenados em XML. Veja como fica fácil de perceber que dado é armazenado em cada um. Tá? Então, você tem o código do filme, que é o título do filme, um resumo sobre o filme, que fica resumo aqui, e outras informações. Então, é uma linguagem bem flexível. Inclusive, o HTML, que vocês já devem conhecer bastante, ele deriva de XML, certo? Então, é uma linguagem que um ser humano consegue entender. É uma linguagem de disponibilização de dados. Então, tem aqui as tabelas, o elenco, ó, como ficaria num formato tabular, e aqui como ele ficaria exportado para XML. Então, é um formato bem popular também. Os web services trabalham com XML, trabalham com CSV, com JSON. Eles trabalham com formatos portáveis, inteligíveis. Ah, professor, eu só gosto de JSON. Por que você só gosta de JSON, né? Será que é porque é mais leve? Só que o JSON ele tem uma formatação mais técnica, né? Não é qualquer um consegue interpretar numa só olhada. O XML já dá para o leigo interpretar. Então, se a sua aplicação não for... se o cliente dela não for só máquina, se o cliente dela for um ser humano, de repente você pode considerar exportar XML. Dependendo da empresa. Até porque uma pessoa que entende JSON, ela ganha um salário X. E uma pessoa que pode entender XML, ela pode ganhar, de repente, um salário menor, ou mesmo ela não é da informática, mas ela aprende mais rápido, de repente. Vai depender da situação da empresa. As duas, JSON e XML, são ótimas opções, é claro. E há casos que você tem que ficar com uma ou com outra. Nem sempre é só o critério técnico que vai definir. Às vezes você tem algum critério aí humano também. Finalmente, o JSON aqui é JavaScript Object Notation, notação de objetos JavaScript. Veja como ele é técnico até no nome, né? É uma formatação leve, essa é uma vantagem. Ele é leve e troca de informações. Inclusive, para seres humanos é fácil de ler e escrever. Para máquinas é fácil interpretar e gerar. Está baseado em um subconjunto X. Então, ele hoje está sendo um campeão aí. Tá? Tem aí uma independência de linguagem, isso é muito importante. Linguagem de programação. Então, eles se comunicam entre si. Então, hoje, esse está sendo um formato ideal de troca de dados. Para ler, você não tem... o XML ele é ótimo para ler também,
ele possui as tags explícitas, né? No caso do filme, título, resumo, gênero, elenco. Só que, quando você tem 1000 filmes, você vai ter 1000 vezes a repetição. Título, resumo, gênero, elenco. Isso sobrecarrega o arquivo. Então, ele não se torna leve. XML se torna bom de interpretar para quem está aprendendo, uma leitura fácil, identifica, só que quando você tem uma boa carga de dados, você começa a ter dados ali repetidos, né? Por causa da sintaxe, né? Que exige a tag ali. Então, quando você tem em JSON, você tem ali a própria indentação do texto já é... A própria formatação do texto indentado já mostra onde que os dados estão. E então você troca várias tags por tabulações, vírgulas, alguma coisa nesse sentido. E aí você tem uma velocidade maior. E a pessoa na área técnica, se entender um pouco de JavaScript, já entende, ok. Se não entender JavaScript, tem que dar uma estudadinha e logo perceber também as tabulações aí para poder cair dentro desse método. Várias pessoas usam, várias e grandes empresas utilizam, então já está... É uma evolução, tá? Do XML nesse aspecto. Aqui estão alguns exemplos de JSON. Vamos colocar aqui. Então, olha só. A diferença entre XML e JSON aqui. Então, se o teu aplicativo for responder em XML, ele vai responder como acima. Se ele for responder em JSON, a mesma coisa, ele vai responder como abaixo. Tá? Então, você tem aí essa questão. Aqui as vantagens... Enfim, tá aqui as duas linguagens. Elas são bem semelhantes, né, se você for ver. Se torna um pouco mais simples o JSON, né? E o ser humano consegue entender as duas aí. Porque ela vem com os elementos aqui. Então, isso é interessante também. Então, uma sobrecarga de elementos pode existir. Acho que eu estava confundindo com JavaScript puro, em vetores, né, que não precisaria repetir isso aqui. Aí ficaria difícil para o ser humano ler. Mas nesse aspecto aqui eu volto atrás e digo que os dois são iguais para leitura e esse aqui se torna até mais clean, tá? O JSON se torna mais clean. Por isso que ele está se tornando um padrão muito utilizado hoje. Agora, é claro, olhe os requisitos da empresa. Empresas mais antigas, onde os softwares estão conversando em XML, para você mover para JSON, de repente tem que haver uma conversa ali e um plano de mudança, né? Tanto porque pode ter resistências técnicas e também resistências humanas. Principalmente se tiver gente, eu não sei se é o caso, inspecionando o código-fonte aí. Pessoas leigas que aprenderam a inspecionar código de XML agora vão ter que ir para JSON. Então tem que ter uma curva aí. Isso aí estou trabalhando em termos de sistema legado, né? Sistemas que já estão antigos, já tem alguns anos de estrada. Mas para vocês que estão começando startups e novos projetos, uma boa ideia é começar com JSON, como vocês já perceberam, já propuseram nos projetos de vocês, né? É claro que, como eu sei que vocês propuseram JSON, eu vou, na minha atividade, pedir outra coisa, né? Eu vou pedir CSV também. Então, eu vou passar uma atividade para vocês que é essa. Com relação ao sistema distribuído que você propôs para desenvolver A2, você vai possibilitar que o mesmo retorne valores aí no formato CSV, JSON ou XML, a depender do parâmetro enviado pelo cliente. Então, você está propondo enviar para mim JSON, ok. Né? Só que nesse exercício eu quero que você me volte outros valores também.
Então, se eu quiser CSV, você vai me voltar CSV. Se eu quiser JSON, você me volta JSON. E se eu quiser XML, você me volta XML. A depender do parâmetro enviado pelo cliente. Então, por exemplo, eu quero o endereço da casa do CEP 77054. Eu quero no formato CSV. Aí você vai me voltar esse endereço lá, rua, número, bairro, né? Tudo separado por vírgula. Ah, eu quero no formato XML. Então você vai me voltar ele naquele formato de tags lá. Endereço, cidade, bairro, as tags. E no JSON a mesma coisa, só que no formato JSON aí. Sem abre e fecha maior e menor, né? Ele está tudo entre aspas, tem 2 pontos, vírgula, enter. E assim ele vai me dar o resultado. Então o que acontece? Se eu tenho um cliente que precisa do CSV, um cliente lá construindo em 1998, e ele precisa se comunicar com o pessoal do Covid aí, porque algum motivo a empresa precisa conectar com os dados do Covid. Então, só que esse sistema mexe com CSV, então o servidor de Covid tem que voltar, de dados Covid, tem que saber voltar para ele, para servir esse invocador aí, no formato CSV. Ah, tem um outro aplicativo lá de celular que conversa com XML. Eu quero saber os celulares ali, né, do fulano de tal, que estão consolidados aí, que não estão em manutenção, né? O pessoal do Antônio aí, celulares aí, né, do sistema. Então ele vai me voltar no formato XML. Celular, número, CPF responsável, tudo entre tags, né, maior e menor, símbolo maior e menor, essas coisas desse tipo. Então essa é a atividade. Aí vocês podem apresentar na aula que vem, no dia 18, o retorno, né? Vocês entrando no navegador, puxando e ele devolvendo essas informações aí nesse formato. Né? Cada um voltando as suas informações, alguns devolvendo endereços, outro devolvendo informações de Covid, outro devolvendo números de celulares em manutenção, essas coisas, né? São 3 grupos. Ou tem 4 grupos? Espera aí. São 3, né, gente? São 3 grupos? Eu acho que são 4. Eu acho que é o meu, aí tem o do Igor, aí tem o do James, aí tem o do Léo. Eu acho que são esses. Ótimo, não, tranquilo. Cada um me responde conforme o seu projeto. E aí, qualquer dúvida, vocês me falem pelo WhatsApp. A gente vai nos nossos momentos assíncronos aí conversando sobre isso. Tá bom, pessoal? Eu acho que por hoje é só. Eu acho que eu vou liberar vocês, então, para vocês já irem desenvolvendo isso daí. Esse output, conforme o parâmetro. Tá bom? Alguma dúvida aqui ainda? A gente pode conversar ainda. Beleza. Tranquilo então, pessoal. Forte abraço para vocês. Eu vou colocar aqui nossa chamada aqui, né? Antônio, Davi, Heitor, Jamie, John, Leonardo, Matheus, Renildo e Vinícius. Forte abraço. Deixa eu tirar uma foto do trabalho aí, rapidão. Ah, dá um print? Tá bom. Daqui a pouco eu subo o vídeo para vocês também. Abraço, professor. Bom dia, viu? Obrigado, Vamos professor. jogar no grupo também. Tá bom. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau.